Olá, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Ana Clara, para quem ainda não me conhece, né? E hoje nós daremos início ao nosso terceiro estudo dirigido da disciplina de maquiagem do curso de Estética e Cosmética do Unifagoc. E o tema do nosso estudo, desse nosso terceiro estudo, é a colorimetria. Como nós aplicamos a colorimetria, o que é a colorimetria e como a colorimetria pode ser uma grande aliada dos maquiadores, né? Suas aplicações, como ela pode valorizar ainda mais o trabalho de um maquiador. Então, daremos sequência ao nosso estudo. Vou reduzir a minha imagem aqui um pouco para que vocês consigam visualizar melhor os slides e continuarei aqui a explicação. Bom, pessoal, primeiramente, né, a colorimetria, ela é nada mais, nada menos do que a matemática das cores, tá? A colorimetria, ela é a ciência que estuda, né, a percepção das cores, as tonalidades, a criação dessas cores, as transições e ao adentrar dentro dessa ciência, ao compreendê-la, nós conseguimos utilizar ela de forma extremamente benéfica para produzir uma maquiagem com uma harmonia muito eficiente. Vamos dar sequência aí, né? Primeiramente, vamos entender o que é a colorimetria. A colorimetria é uma ferramenta extremamente valiosa, uma ferramenta que permite a escolha adequada das cores de maquiagem, a personalização de looks, a correção de imperfeições e a valorização da beleza natural de cada pessoa. Compreender a importância da colorimetria é essencial para conseguir, né, montar, né, looks, maquiagens deslumbrantes e, além do mais, garantir uma harmonia do trabalho dos profissionais, tá? Então, agora, mais para frente, nós veremos como aplicar a colorimetria. E como surgiu a colorimetria, né? Os estudos de colorimetria começaram na virada do século passado. Foram criadas ideias baseadas nas 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Então, as cores foram baseadas, né, as características da colorimetria foram baseadas nessas 4 estações. E vocês podem verificar que nessa última década nós estamos ouvindo falar ainda mais de colorimetria. Não era um assunto muito pautado e hoje a colorimetria está presente em vários aspectos, até na construção de casas, colorimetria na formação na área da moda, de maquiadores. Então, assim, a colorimetria está presente de forma cada vez maior em diversas áreas. E aí, ó, nós já a partir dessa imagem aqui, vocês conseguem visualizar as tonalidades de cada uma dessas estações, né? A primavera aqui puxado para um rosa, o verão mais verde, um outono puxado para um laranja, o inverno aqui, ó, sempre mais frio. Então, nós vamos poder adentrar aí, né, nessas características e compreender ainda mais diante do nosso estudo. Aqui, ó, trouxe aqui essas imagens com a paleta de cada uma dessas estações. A paleta do outono e a paleta da primavera, nós conseguimos visualizar que são tons mais quentes, são tons mais arregalados, né, mais vibrantes. Já essas paletas do inverno e do verão são tons mais fechados, né? Com características mais frias. Então, quando comparamos, né, as duas estações quentes e as duas estações frias, nós vimos, né, essa diferença. Um é mais vibrante, o outro é mais fechado, né? Tons mais fechados.
E a base da colorimetria é o círculo cromático. O círculo cromático nós podemos visualizá-lo aqui, ó, nessa imagem. E é um círculo com as cores, né? É uma ferramenta extremamente utilizada na colorimetria, né? Ela é a base da colorimetria. E também conhecida como roda das cores. Ela tem esse gráfico, né, em formato de pizza que contém 12 tonalidades separadas, vocês podem visualizar aí. E uma coisa que eu indico para vocês, né, que desejam adentrar, né, na área da maquiagem, focar ainda mais, é imprimir um círculo cromático. Até disponibilizei um para vocês, né, no nosso estudo dirigido também. E plastificar e ter esse círculo na sua bancada. Durante a nossa explicação de hoje, vocês verão como que a colorimetria pode ser uma grande aliada para a construção de uma maquiagem, em diversos aspectos. E para entender um pouco mais, né, como funciona esse círculo cromático, nós vamos compreender primeiramente o surgimento das cores. Existem as cores primárias, que são o amarelo, o vermelho e o azul. Por que cores primárias? Porque elas são puras, elas não estão misturadas com nenhuma outra cor. E essas cores primárias, quando se juntam, elas dão origem às cores secundárias. Quando nós unimos o azul com o amarelo, nós criamos os tons de verde. Quando unimos o amarelo com o vermelho, nós criamos os tons de laranja. E quando unimos o amarelo com... Quando unimos o vermelho com o azul, nós criamos o roxo, né? Ou violeta, como também é muito falado. E aí, a junção das cores secundárias com as cores primárias, uma cor secundária com uma cor primária, ela dá origem a uma cor terciária, tá? Que é um vermelho arroxeado, um vermelho alaranjado, um amarelo esverdeado, um amarelo alaranjado, ou um azul arroxeado ou esverdeado, e aí nós formamos o nosso círculo cromático, tá? Então, o círculo cromático, ele tem origem, né, das cores primárias que se juntam, se unem para formar as secundárias, e essas secundárias, se unindo com alguma primária, formam uma cor terciária. E aí, a partir dessas cores, vêm os tons e os subtons. E uma curiosidade, né, muito importante aqui, que nós precisamos compreender, é que ao juntar um tom amarelo, um tom de azul e um vermelho, ou seja, a união das cores primárias, dá origem ao marrom. O marrom é um neutro, tá? Então, assim, nossa pele tem a base marrom. E aí, a adição do branco, da cor branca ou da cor preta é que vai gerar esses subtons. Para vocês compreenderem um pouco, por exemplo, não existe aquele livro 50 tons de cinza? Existe a cor cinza e de vários outros tons para este cinza. Da mesma forma que existe o marrom e vários outros tons para este marrom, que este marrom é a nossa pele, né? A nossa pele é a junção das 3 cores primárias. E aí, ao decorrer aqui, nós vamos compreender como camuflar algumas manchas, cicatrizes ou acne. E aí, a explicação do círculo cromático das cores primárias vai ajudar vocês a acharem uma solução para amenizar algumas características da pele, realçar outras. E aí, vamos dando sequência aí. Olha, aqui nós conseguimos visualizar, né? Vou até dar uma breve explicação sobre as cores complementares, as cores análogas e as triádicas, né? Primeiramente, o que são cores complementares? As cores
complementares são as cores que estão opostas uma à outra no círculo cromático. Aqui nessa primeira imagem, ó, nós podemos visualizar um exemplo aqui. Um tom de amarelo. O que é análogo, o que é complementar, a este amarelo? O roxo, tá? Então, o amarelo é complementar ao roxo. E por que será? Né? Por que esse círculo foi formado desse jeito? Olha só, vamos voltar lá no último slide. Quais são as cores primárias? Amarelo, vermelho e azul. O que dá origem ao roxo? A junção do vermelho com o azul. A junção do vermelho e o azul dá origem a uma cor secundária, que é a cor roxa, né? Violeta, que vocês podem optar aí por chamar. E por que o amarelo é complementar a este violeta? Porque ele neutraliza a cor roxa. É por isso que em olheiras arroxeadas, né, com subtons puxados mais para os tons de roxo, nós buscamos, né, aplicar corretivos com tons, né, amarelos. Por quê? Eu vou buscar neutralizar essa olheira. Então, quando eu neutralizo, eu adiciono a pigmentação amarela para poder amenizar o tom de roxo. Por quê? No roxo não existe amarelo. No roxo, quais são as cores primárias que formam o roxo? É o vermelho e o azul. Então, quando eu adiciono a pigmentação amarela, eu neutralizo este roxo, tá? Mas mais pra frente nós vamos ver essa explicação mais detalhada. É só para vocês entenderem que as cores complementares, elas estão opostas porque elas são capazes de neutralizar uma outra. O mesmo acontece com o vermelho e o verde, tá? Então, vamos lá, dando sequência. O que são as cores análogas? Né? As cores análogas no círculo cromático, elas são as cores que estão próximas umas das outras, tá? Então, aqui nós podemos visualizar, ó, neste exemplo, neste segundo exemplo aqui, esta imagem, tem cores que estão próximas umas às outras. Então, sempre serão 3 cores próximas que são chamadas de cores análogas, porque elas estão do lado. Então, essas cores trazem também harmonia para nossas produções. Por serem tons que estão perto, eles combinam, tá? E aí, a próxima cor, né, as próximas características aqui do nosso círculo cromático é a triade. O que é a triade? Ela funciona quando utilizamos elementos de 3 campos do círculo. Ó, triade porque forma um triângulo em formato de triângulo, né, para compor uma maquiagem. É uma combinação que possui um alto contraste de riqueza de cores. Geralmente essas combinações são utilizadas em maquiagens artísticas, tá? Ou carnavalescas, mas umas maquiagens mais extravagantes, tá? Com cores mais ousadas. E aí, olha, se vocês observarem aqui, o exemplo, né? Nós temos um tom de verde azulado aqui. E depois que nós pulamos 3 cores, ó, este verde, um amarelo e um laranja amarelado. Então, pulamos essas 3 e vai para a próxima cor aqui, ó, que é um laranja. Então, para formar, né, para compreender as triádicas, o que acontece? Nós precisamos de pegar um tom, pular 3 e o próximo tom que vai ser uma cor triádica, aquela cor escolhida. Então, ó, pula mais 3 e nós deparamos com este tom de violeta aqui. Então, este violeta com este tom de verde azulado e este laranja são triádicas, tá? Elas são cores
que possui uma combinação mais ousada, com um contraste muito elevado, mas que são capazes de fazer uma produção muito bela também, tá? Um pouco diferente do que se usa, mas com uma beleza e com uma harmonia. A construção dela é harmônica. E aí agora, nós vamos compreender um pouco, né? Após entender as cores, a formação do círculo e a origem, né, das cores, as cores primárias, vamos entender como que a colorimetria pode ser uma aliada para amenizar manchas e imperfeições, né? É uma técnica, então, bastante utilizada para corrigir e camuflar manchas, cicatrizes, olheiras, levando em consideração cores opostas do círculo cromático. Aqui estão algumas dicas para vocês entenderem, né? Como a colorimetria pode camuflar essas imperfeições. Então, como eu havia explicado, por que para eu anular uma espinha vermelha, eu utilizo um corretivo verde? O que acontece? A gente volta, né, lá na explicação das cores primárias. O corretivo, o verde, o tom de verde, né, ele é formado através da junção do amarelo e do azul, que eu formo verde. Qual a cor complementar que sobrou ali? Qual a cor primária que sobrou? Foi a vermelha. Então, quando tem a cor vermelha, esse verde será neutralizado. E como nossas espinhas, né, geralmente são tons avermelhados, o verde vai neutralizar essa espinha ali. Porque quando o verde entra em contato com um tom vermelho, ele é neutralizado. Ou vice-versa, né? Como diz muito na maquiagem, a ordem dos fatores não altera o produto. E aí o verde já é uma cor secundária que vai ser inserida acima, né? Uma camuflagem verde acima de uma espinha, por exemplo, mais avermelhada. E essa cor, né, mais evidente, será neutralizada, tá? É por isso que é muito importante a gente compreender a origem das cores, as cores primárias, para entender. Porque, assim, às vezes a gente pega o círculo cromático e fala assim, eu vou neutralizar aqui porque tá no lado oposto. Mas por que disso? Qual que é a explicação para isso, né? E aí também, o que está falando aqui, né, no nosso conteúdo? É importante lembrar que a escolha da cor do corretivo deve ser feita levando em consideração o tom da pele e a cor da imperfeição a ser camuflada. Portanto, é recomendado experimentar diferentes tons de corretivos e testá-los na pele para encontrar a cor mais adequada para o seu caso específico, né? Além disso, é fundamental aplicar os produtos com cuidado, esfumando as bordas para obter um resultado natural e uniforme. Então, após aplicar uma cor, né, que vai neutralizar, seja um corretivo amarelo, um verde ou um lilás, o que nós precisamos fazer? Esfumar bem aquele local, tá? Eu aconselho esfumar sempre com uma esponjinha e, posteriormente, aplicar um corretivo ou uma base da cor da sua pele ou da cor da pele da cliente para uniformizar aquela região, tá? Para não ficar manchado, porque às vezes a gente anula um tom, mas aí evidencia um pouco mais o tom dessa camuflagem ou desse corretivo. Da sequência aí, vai ter uma explicação, tá? Que eu acho que é válido vocês salvarem, imprimirem, sobre o corretivo. Então, quando a gente utiliza corretivo amarelo para imperfeições arroxeadas, como olheiras e hematomas de roxo, tá? Às vezes a pessoa levou uma pancada, então para neutralizar aquela mancha, nós aplicamos o corretivo amarelo, ou um pigmento da cor amarela, ou uma camuflagem. Da mesma forma, acontece quando nós utilizamos uma camuflagem, um pigmento ou um corretivo do tom de laranja. Quando eu utilizo esse laranja para olheiras roxo-acinzentadas em peles médias e médio escuras. Então, em uma pele mais escura,
né, de tons mais escuros, nós aplicamos o laranja para camuflar olheiras roxo acinzentadas. É por isso que nós vemos, assim, muitas vezes, né, às vezes a pessoa com a pele negra tende a cinzentar mais a pele ao aplicar uma maquiagem. E aí, por que isso acontece? Porque o subtom não foi identificado. Porque às vezes a pessoa pensa, né? Às vezes algum maquiador, um profissional, ou a própria pessoa se automaquiando, acredita que vai aplicando um amarelo, ela vai camuflar a olheira dela, que é um pouco arroxeada, mas é preciso prestar atenção se ela é um roxo mais puro ou se ela é um roxo acinzentado. Então, e geralmente, né, as pessoas de pele negra, de pele mais escura, mais retinta, elas tendem a ter olheiras com tons de roxo acinzentado. Para neutralizar este pigmento, nós utilizamos o tom de laranja, tá? Uma camuflagem laranja. E o salmão? Corretivo salmão ou camuflagem, elas são utilizadas para camuflarem, né, olheiras roxo acinzentadas em peles mais claras. Então, quando a pessoa é muito branquinha, possui pigmentação assim, muito pouca melanina na pele, o que acontece? Para neutralizar as olheiras, né, tons de pele, quando a pessoa é muito mais branca, nós utilizamos o corretivo salmão, porque senão o amarelo vai deixar essa pessoa com um aspecto muito laranja, né? Muito amarelada, vai ficar aquele tom pálido e não vai combinar, não vai ser bacana. Utilizamos camuflagem lilás, né? Para imperfeições amarronzadas e ou amarelo alaranjadas, né? Como as sardas ou como as manchas de melasma, né? Então, uma opção para camuflar melasma é aplicar um corretivo do tom lilás, tá? Ou as sardas. E o verde aqui, ó, como eu já havia falado agora há pouco, é para camuflar, né, imperfeições avermelhadas, como as acnes, as rosáceas ou alguma cicatriz que esteja mais avermelhada. Então, aí é um resuminho do que a gente havia falado. E agora, gente, tons e subtons da pele. O tom é o que vemos diretamente, né? Como eu disse no exemplo anterior, aquele livro, 50 tons de cinza. O tom é o que a gente vê. É o cinza do livro. E os subtons é a cor que pode ser classificada, né? Entre claro, médio e escuro. E aí, por exemplo, a gente tem o cinza do livro e tem o cinza claro, o cinza médio e o cinza escuro. Mesma coisa acontece com o azul. O azul claro, médio e escuro. Isso para qualquer cor. E com a cor marrom, né, que é a base, né, da nossa pele, existe claro, médio e o escuro. De acordo com a inserção do pigmento branco, esse marrom tende a ficar mais claro, ou a inserção do pigmento preto, este marrom tende a ficar mais escuro. E a nossa pele funciona dessa forma, né? A junção das três cores com a adição de um pigmento preto ou branco, tá? E aí, tenho até uma foto aqui, um exemplo de vários tons, né? Tons e subtons de pele, né? A diferença que nós conseguimos aí visualizar de acordo com a cultura, com a etnia. Então, é muito bacana. E aqui, ó, eu trouxe um exemplo de um subtom frio e de um subtom quente. O que é, né, o subtom, primeiramente? O subtom é um pigmento secundário, uma cor de fundo, que pode ser classificada em quente, fria, neutra ou oliva. Ah, Ana Clara, por que agora aqui nesse primeiro exemplo você trouxe só o subtom frio ou o subtom quente? Porque eles são mais fáceis de identificar, né? É mais fácil a gente identificar um subtom frio do que identificar um subtom oliva, por exemplo, tá? Então, ó, nós vemos, né, que um subtom frio, a predominância de tons rosados, né,
o fundo aqui é mais puxado para um rosa, uma cor mais fechada. E no subtom quente, mais puxado para um laranja, um amarelo. Então, são cores mais quentes, mais vibrantes. Aí, quando a gente lembra de quente, a gente lembra, né, do sol, pode associar aí, que é uma cor mais amarelada, mais laranjada, mais vibrante. Então, ó, basicamente, nós temos, né, esses dois subtons, né, que são os principais. Mas também temos muitos outros, mas hoje nós vamos estudar, né? Quem quiser, tiver interesse em entender um pouco mais, né? Tem várias classificações, mas os mais utilizados são os subtons, né? De pele quente, fria, neutra ou oliva. E aqui, ó, tem uma breve explicação, tá? Considerando que o subtom é uma característica percebida quando refletida na luz, é possível observar uma coloração em alguns elementos da sua pele, como veias, olheiras, manchas e até mesmo o bronzeamento após, né, a exposição ao sol. Então, um subtom frio, a pele se harmoniza mais com tons de rosa. Subtom neutro, a pele se harmoniza mais com tons de bege, porque ela é neutra. Então, ela, na verdade, o subtom neutro é um tom que combina com a maior parte, com a maioria das cores, tá? E o subtom quente, a pele se harmoniza mais com um dourado, ou com laranja, tá? Um subtom oliva, a pele se harmoniza mais com um tom verde. E aí, o oliva, na verdade, o subtom oliva é o subtom, um dos mais difíceis de identificar, tá? Por isso que deixa as pessoas um pouco confusas, né? E para acabar um pouco com essa dúvida, eu vou explicar a vocês aqui, basicamente, o que seria esse subtom oliva. O subtom oliva, ele tem mais amarelo, ele é mais amarelado, né? Seu fundo é mais amarelado, mas também esverdeado. E além disso, que as pessoas com características, né, possuem esse subtom oliva, elas possuem os lábios com fundo mais rosado. Aí, para vocês entenderem, né, visualizarem alguém que tem um subtom desse, um exemplo né, de uma dessas pessoas é a Juliana Paz. A Juliana Paz é uma artista, né, muito famosa, e ela tem um subtom oliva. Geralmente, as pessoas que possuem esse subtom, elas têm cabelos e olhos escuros. Né, não se vê pessoas loiras ou ruivas com um subtom oliva. Geralmente os cabelos e os olhos são mais escuros. E o subtom oliva, ele requer alguns truques simples. Por ser uma cor mais difícil de identificar, às vezes a pessoa que possui esse subtom tem mais dificuldade de se maquiar, né? De ressaltar a beleza natural. E aí eu vou dar algumas dicas para ressaltar a beleza, né, do subtom oliva. Aplicar pó compacto com um efeito mais bronzeado, tá? O pulpa, por exemplo, fazer um contorno sempre mais puxado para um lado mais quente, mais bronzeado, algo mais bronzeado. O blush, buscar um aspecto mais natural, tá? Com tons mais terrosos ou até mesmo um pêssego. O batom, os tons de nude são muito bem-vindos. Vermelhos e rosados tendem a deixar a pele também mais destacada e valorizar, né? Dependendo do gosto da pessoa. E a escolha das cores, né? Nesse tipo de pele tem suas particularidades. É bom evitar o roxo, que pode ressaltar as olheiras. E para complementar o look, por exemplo, usar uma roupa, assim, é interessante a pessoa ter cautela ao usar coisas amarelas, que aí isso vai deixá-las mais amarelas ainda, tá? Agora, para algumas dicas também de sombra, delineado, blush, base para os demais subtons. Por exemplo, subtom quente. Cores quentes como amarelo na composição, com laranja, cobre, dourado e tons de vermelho na sombra, no delineado e no batom. É muito interessante.
Então, as pessoas que têm subtom quente, eu, por exemplo, sou uma pessoa que, apesar de ter a pele clara, meu subtom é quente, né? Eu sou um outono, tô ali na cartela de cores, né, das estações, eu tô dentro, né, do outono. E então, assim, tons de laranja combinam muito comigo. Ah, Ana Clara, mas como que eu faço para identificar numa cliente? Isso é treino, tá? O ideal é a pessoa fazer, né, a coloração pessoal dela, né, com um profissional e tudo mais. Mas nós, como maquiadores, né, devemos ter um olhar mais clínico. Claro, né, que assim, buscando, às vezes a gente não vai acertar exatamente qual que é a estação da pessoa, qual que é a cartela que combina, qual que é a cor do meu círculo cromático que combina mais com ela, mas nós treinamos o nosso olhar para isso, tá? Ao ver determinada característica na pele, alguma sarda, alguma mancha ou melasma, nós precisamos, assim, de conseguir identificar quais são os tons que estão presentes ali. E por isso que o estudo, né, da colorimetria é tão importante. Então, ó, o que aconselha-se usar em tons de pele quente, né? Como sombra, delineado e batom. Ter laranja, né, na composição. Um batom vermelho combina muito também. Dourado combina bastante. Cobre. Amarelo, tá? Então, cores quentes, cores mais vibrantes. Tem, né, ornam muito melhor. E o subtom frio, né? Como que a gente aplica aí essa sombra, esse delineado e esse batom? A gente vai buscar por cores mais frias. Tons de azul, de violeta, de rosa. Combinam mais, né? Ficam mais harmoniosos com pessoas que possuem esse subtom frio. E o subtom neutro, ele combina com a maioria das cores, tá? Tanto quentes quanto frias, combina perfeitamente com vinho ou com marrom, Então, assim, as pessoas que têm esse subtom neutro, elas têm mais facilidade, né, de achar cores que combinam mais com a sua característica. E aí uma dica, eu quero ver qual que vai ser o meu subtom. Uma dica que eu dou para vocês é pegarem acessórios, por exemplo, colocar um brinco dourado maior e um brinco prata. Olhar o rosto de vocês e ver com qual desses seu rosto fica mais harmônico. Usar também blusas mais tampadas, assim, colocar um pano para poder simular uma análise, né? E conseguir identificar melhor aí a características dos tons da sua pele. Então, ó, vamos dando sequência. E aqui, ó, né, nós temos a imagem dos tons, que são claros, médios e escuros, e os seus subtons. Dentro da cor, tanto do claro, quanto do médio, quanto do escuro, nós temos os subtons frios, e aqui tá os exemplos, tá? Os subtons neutros, os subtons quentes e os subtons oliva. E nós vimos, né, que o frio puxa mais para um rosa, que o neutro mais para um bege, o quente mais para o amarelo, para um laranja e o oliva um amarelo esverdeado, tá? E agora nós vamos compreender um pouco mais sobre a harmonização das cores. E como que a colorimetria pode me ajudar a harmonizar as cores, né? Em uma técnica de maquiagem, nos nossos atendimentos. E existem 3 principais tipos de harmonização de cores da maquiagem, que são a monocromática, a análoga e a complementar. Aí a gente já lembra do início da aula, né? Que nós falamos sobre isso. E essas combinações, elas podem gerar produções muito belas, tá? Ao analisar a característica da pele, né, da pessoa, do cliente e aplicar também
essa harmonização de cores, nós conseguimos, assim, produções lindas, diferentes, às vezes até mais ousadas, mas que também não vão ficar estranhas e a pessoa tende a gostar. Aí, ó, o primeiro exemplo aqui é uma harmonização monocromática, né? E como o próprio nome diz, mono vem de um, né? De uma cor. Então, ó, dentro dessa cor, nós vamos... Dentro de uma cor aqui, o exemplo que está dentro do círculo do rosa, a gente pode utilizar um rosa escuro, um rosa médio, um rosa mais claro e formar um degradê muito lindo em uma maquiagem. A modelo aqui, ó, dessa foto, está usando cores em tons de laranja. Então, ó, olha como que fica uma maquiagem monocromática com apenas um tom, mas com alguns subtons, ó, tanto que o canto interno nós podemos visualizar que eles estão mais claros, mas que fica muito belo também, tá? Mais um exemplo de harmonização é a harmonização análoga, né, ou adjacente, que seria combinar 3 cores que estão próximas no círculo cromático. Este exemplo aqui que eu trouxe foi de cores em tons de lilás. Então, ó, pegamos 3 tons e trabalhamos em cima deles. E olha, o efeito fica muito bonito, tá? Fica harmonioso. Então, a colorimetria tá aí, gente, muito para isso, né? Para trazer harmonia, uma harmonia maior para as nossas produções. Então, as cores adjacentes são as cores que estão ao lado uma da outra, né? E são sempre 3 cores análoga, né? Ou adjacente, cores que estão ao lado uma da outra dentro do círculo cromático. E, por último, as cores complementares. Essa combinação, né, de cores complementares, ela é um pouco mais ousada. São cores que estão opostas no círculo cromático. Mas vocês podem ver aqui neste exemplo, por exemplo, nós temos aqui a pessoa utilizou o laranja com um verde para fazer uma maquiagem, uma pálpebra aqui. E ficou lindo, o efeito é muito bonito. Então, geralmente, da mesma forma que eu falei das cores triádicas, as cores complementares aqui também, elas ajudam a fazer maquiagens artísticas, né? Coisas mais diferentes, né? A pessoa tem que gostar e ter um pouco mais de cautela, tá? Porque cada um tem um gosto e tudo mais, mas fica muito bonito, fica ousado e fica, ao mesmo tempo que as cores são diferentes, elas se harmonizam. E, pessoal, eu gostaria de finalizar a aula de hoje agradecendo, mais uma vez, a participação de vocês. E espero que vocês tenham compreendido. O material do estudo também está disponibilizado. E aprofundem, imprimam o círculo cromático. Ele vai ser um guia muito bom para vocês trabalharem com ele, para acharem soluções para algumas imperfeições, para criarem maquiagens mais diferentes, terem uma gama, porque às vezes a gente fica focado em fazer só uma maquiagem ali e cisma com aquilo. Quando a gente está com um círculo cromático em mãos, nós conseguimos aumentar um pouco mais a nossa criatividade, sem medo, porque a gente, compreendendo a colorimetria, nós sabemos que podemos utilizar alguns tons e eles ficarão belos também, na maquiagem. Muito obrigada, tenham um ótimo estudo dirigido e até a próxima!